A unção de Davi refere-se ao ato de Deus de escolher Davi, o mais jovem filho de Jessé, para ser o próximo rei de Israel, conforme descrito na Bíblia, no Antigo Testamento. Esta unção foi realizada pelo profeta Samuel, que derramou óleo sobre a cabeça de Davi como um sinal de sua escolha divina. A unção de Davi é frequentemente citada como um exemplo de como Deus escolhe líderes segundo o seu próprio coração, independentemente das aparências ou expectativas humanas. A derrota de Golias é um evento famoso na Bíblia, que ocorreu quando Davi, um jovem pastor, enfrentou o gigante guerreiro filisteu Golias. Golias desafiou os israelitas a enviarem um campeão para lutar contra ele em combate singular, com o resultado determinando o destino das duas nações. Apesar de ser um jovem e desarmado, Davi aceitou o desafio e derrotou Golias com uma pedra lançada de sua funda, matando o gigante e garantindo a vitória para os israelitas. Essa história é frequentemente citada como um exemplo de coragem, fé e confiança na providência divina. A relação entre Davi e Saul é complexa e abrangente. Inicialmente, Saul, o rei reinante de Israel, mostrou favor a Davi, especialmente depois que Davi derrotou Golias. No entanto, à medida que Davi ganhava mais reconhecimento e popularidade, Saul começou a se sentir ameaçado por ele. Saul tentou matar Davi várias vezes, levando Davi a fugir e viver como um fugitivo. Apesar das tentativas de Saul de matar Davi, Davi sempre se recusou a retaliar contra Saul, respeitando-o como o ungido de Deus. Houve momentos de reconciliação temporária entre os dois, mas a relação permaneceu tensa até a morte de Saul na batalha contra os filisteus. Davi então se tornou rei de Israel após a morte de Saul, mas ele lamentou profundamente a morte de seu antigo inimigo. A história de Davi e Saul é frequentemente citada como um exemplo de lealdade, perdão e o papel da providência divina na vida das pessoas. O começo do reinado de Davi foi marcado por desafios e triunfos. Após a morte de Saul e seu filho Jonatas, Davi foi ungido como rei sobre a tribo de Judá, enquanto Isbosete, filho de Saul, foi feito rei sobre as outras tribos de Israel. Houve uma guerra prolongada entre as casas de Davi e Saul, mas gradualmente Davi ganhou força e apoio. Após a morte de Isbosete, todas as tribos de Israel reconheceram Davi como seu rei. Ele então conquistou Jerusalém e a transformou em sua capital, unindo assim o reino de Israel. Davi expandiu o território de Israel, derrotou inimigos externos e estabeleceu um governo estável. Seu reinado é lembrado como uma era de grande prosperidade e glória para o povo de Israel. O adultério de Davi é um episódio trágico e moralmente controverso em sua vida, descrito na Bíblia, no livro de 2 Samuel, capítulo 11. Durante um tempo em que Davi deveria estar liderando seu exército em batalha, ele permaneceu em Jerusalém. Ao ver Batseba, a esposa de Urias, tomando banho, sentiu desejo por ela. Davi então mandou buscá-la e teve relações sexuais com ela, mesmo sabendo que era esposa de outro homem. Quando Batseba ficou grávida, Davi tentou encobrir seu pecado, primeiro tentando fazer Urias, marido de Batseba, voltar para casa para que parecesse que a criança era dele, e depois orquestrando a morte de Urias em batalha. Esse incidente trágico revela a fraqueza moral mesmo de grandes líderes e servos de Deus, e mostra como a luxúria e a ambição podem levar a sérias consequências. Após ser confrontado pelo profeta Natã, Davi se arrependeu sinceramente de seus pecados. A história serve como um lembrete da importância do arrependimento e da busca por perdão diante de Deus. O perdão de Deus a Davi é um tema central na narrativa bíblica. Apesar dos pecados de Davi, incluindo o adultério com Batseba e o assassinato de Urias, quando confrontado pelo profeta Natã, Davi se arrependeu sinceramente e buscou o perdão de Deus. A Bíblia relata que Deus perdoou Davi por seus pecados, embora tenha havido consequências para suas ações. O Salmo 51 é um exemplo comovente da confissão e do pedido de perdão de Davi a Deus. Nele, Davi reconhece seus pecados, pede misericórdia e restauração, e expressa sua confiança na graça e na bondade de Deus. O perdão de Deus a Davi destaca a misericórdia divina e a disposição de Deus em restaurar aqueles que se arrependem sinceramente de seus pecados.
Essa história serve como um lembrete poderoso do amor e da graça incondicionais de Deus, independentemente das falhas humanas. Se você gostou da história, comente, curta e se inscreva no canal para os próximos vídeos.